Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Eu sou Diego Almeida, sou aluno do segundo ano A técnico de redes. E nesse vídeo eu quero fazer um tutorial de como fazer uma topologia de redes contendo 10 dispositivos conectados em um switch, que são computadores conectados no roteador, que no caso é o switch, e nesse switch está conectado 3 servidores diferentes, sendo ele servidor web, e-mails e proxy, que são servidores totalmente distintos com funcionalidades diferentes. E aqui eu já vou pegando aqui os computadores, no caso são 10, vou pegando do PC 0 até o PC 9. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui, só para deixar tudo mais bonitinho. E agora vamos partir, para a conexão. Vamos pegar aqui um switch, o 2960, que é o switch mais utilizado, e vamos ligar com o cabo direto, que é o cabo que liga dispositivos diferentes, que não tem a mesma função. Se fosse dispositivos como computador para computador, aí seria o cabo crossover, que conecta dispositivos iguais. Ele vai do ponto A ao ponto B, sendo o ponto A o primeiro dispositivo para o ponto B, que é o segundo dispositivo. Então ele conecta dispositivos iguais, consequentemente, não sendo ideal para esse caso. Vamos conectar aqui, cada um em sua porta. Beleza, tudo conectadozinho, Agora a gente vai dar uma organizadinha, só para deixar tudo bonitinho. E agora vamos partir para o server, que no caso é o servidor que a gente abre no navegador um site, no caso abre um site na internet. A gente vai precisar do servidor, o servidor web. E aqui tá ele, todo bonitinho. E agora, mas antes de a gente partir, para o servidor, é melhor a gente configurar primeiro o IP dos computadores, que o IP vai ser utilizado para a identificação de cada dispositivo e a coisa principal, Aqui a gente liga, desliga, Tem aqui os módulos para a gente conseguir fazer uns upgrade, na placa de vídeo, upgrade em alguns periféricos. Então aí tem como fazer, tem que fazer com o computador ligado. No meu caso nem preciso fazer nenhum upgrade, nada, mas lá para frente a gente vai ter que fazer, principalmente com os servidores, que eles vêm com a placa Fast Internet. Então não tem como fugir, a gente tem que fazer um upgrade, principalmente para a Giga Internet, já que os servidores têm um tráfego mais intenso, porque geralmente eles atendem vários PCs simultaneamente, então é sempre necessário colocar em uma placa mais potente. E aqui a gente vai em desktop e depois em IP, e vai fazer a configuração, o primeiro IP do nosso computadorzinho, computador 0. E aqui a gente usa o padrão de IP comum em redes LAN, que é o 92.168.tal. Aqui a gente está utilizando um IP de classe C, que no caso são os 3 primeiros números que identificam uma rede. E depois lá para frente a gente vai configurar o gateway, que sem o gateway não vai haver a comunicação entre os PCs com a rede. Então com isso vamos colocar o IP em cada computador, um IP diferente, sempre com a numeração diferente na última parte, que os 3 primeiros dígitos são os dígitos principais, que a gente está usando IPs de classe C.
E agora, feito isso, nós vamos pegar aqui o nosso primeiro server, né? Que vai ser o server web. O primeiro server que a gente vai fazer é o web. Vamos pegar aqui, belezinha, colocar aqui. E sim, como eu disse antes, nós vamos ter que configurar primeiro as portas. E vamos colocar uma Gigabyte, né, Ethernet. Mas antes disso, é sempre bom a gente fazer, né, os testes primeiro. Vamos em simulação. E aqui a gente vai, né, em protocolo. A gente coloca o ISNP, que é o protocolo utilizado para testes, né. Vamos pegar uma cartinha aqui e fazer nosso primeiro teste do computador 0 a 1. Vamos lá. Beleza, a cartinha já tá andando. Vamos ver se vai chegar no outro. Chegou de boa, beleza, então funcionou. Mas a gente também pode testar, né, fazendo o comando ping do prompt de comando. Bora fazer isso. Vamos pegar aqui, né, ir no computador 0 e vamos fazer, né, ver se vai funcionar a conexão do computador 0 para o computador 1. No caso, eu estou botando o IP do computador 1 no computador 0 aqui para a gente fazer o teste. Vamos lá. Eita, fui fazer aqui, galerinha, deu erro, mas é porque eu tava no modo simulação, né? Tem que tomar cuidado com isso. Quando você for fazer uma simulação, terminar de fazer, troca pro modo real time, que aí vai funcionar tudo certinho. Deu loss, né? Deu erro no caso. Então a gente vai botar de novo. Bora lá, 92.68. tal. E aí, beleza. Foi certinho, zero erro. E agora, pessoal, vamos partir para a configuração do server, né? Que é muito importante, porque sem configuração não vai funcionar, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar o módulo Fast Ethernet para Gigabyte Internet, né? Já como padrão, porque, como eu disse antes, né? É muito melhor colocar um módulo mais eficiente, mais potente, já que a gente está falando de servidores. Então a gente vai, pega e vamos ligar logo direto, né, do Gigabyte Internet para Gigabyte, a mesma porta no caso. Tudo certinho. Agora a gente vai clicar em Server e vai configurar tudo certinho. Ligar o computador, o servidor no caso, e vamos partir para a configuração do IP, né? No caso, como é servidor, eu vou deixar mais distinto, né, o IP final. Vou botar um 92.68.1.20, vou deixar mais diferente, até mesmo para a gente não se atrapalhar no processo. E aqui no servidor, né, eu vou colocar o gateway, vai ser o 92.68.1.1. Como eu disse, o gateway é muito importante, né, para a topologia que a gente está fazendo, já que a gente vai ligar 10 computadores, né, com os servidores, os 3 servidores. Vamos botar esse gateway. E é claro, também é muito importante a gente colocar também em todos os dispositivos que está conectado, né, da mesma rede que a gente vai fazer a ponte de comunicação. Então a gente vai ter que botar o gateway em todos os PCs. Feito isso, para deixar mais organizadinho, eu vou colocar o nome web server, até mesmo para identificar qual é o servidor que a gente vai fazer, né, o processo. Beleza, após isso a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a configuração do site que a gente vai utilizar. No meu caso, eu vou pegar um site aqui aleatório do Google, uma pesquisa aleatória, e vou colocar aí mesmo, né? Aqui a gente está no protocolo HTTP e HTTPS. Tem que ativar os dois, deixar os dois ativados. Aqui a gente vai trocar esse código e vai colocar o código do site que a gente quer utilizar. No caso, vamos fazer uma pesquisa aqui aleatória do Google, né?
como usar um VPN. Como é que usa? Vamos lá, né? Beleza, pesquisa feita. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, né? Bom, a gente vai clicar no botão direito e a gente vai embaixo. Logo embaixo aqui tem a opção exibir código de fonte. E nessa a gente vai pegar esse código, dar Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. A gente sai aqui e a gente tá Ctrl V para colar. E a gente salva. Fica yes, beleza, certinho, salvo, tudo de boa. E agora a gente vai para a aba DNS, onde a gente vai ter que colocar o nome do site e o endereço IP, né, do servidor web. E nesse caso, como a gente acessou o Google, eu vou colocar aqui www.google.com.br e aqui a gente vai botar, né, o endereço IP que a gente colocou no servidor 92.168.20. E agora clicamos em adicionar, né, para a gente adicionar o servidor. Adicionado com sucesso, vamos fazer o nosso primeiro teste, né, pessoal, para ver se está funcionando o website que a gente acessou. Vamos entrar aqui em desktop web browser. Esperar um pouquinho, meu computador é meio lento, então. Enfim, estamos aqui. Vamos colocar aqui o IP do servidor que a gente configurou o site. E aí a gente clica em Go para prosseguir. Vamos lá. Opa, funcionou aqui certinho. É o mesmo site que a gente acessou, com a mesma pesquisa e tal. É claro, o Cisco Pack tem suas limitações, não tem como abrir aqui, por exemplo. Mas é isso, né? A gente conseguiu colocar, né, o nosso site, né, fazer o nosso web servidor. Mas enfim, o web servidor está funcionando. A gente tem que testar, né, com algum desses dispositivos. Vamos testar com o básico, né, o PC0. Vamos testar com ele aqui e vamos abrir o website, né, o web browser. A mesma coisa do servidor, a diferença é que a gente vai testar em outro dispositivo para ver se está funcionando a comunicação, né, entre o servidor com o dispositivo. Aqui a gente vai digitar, né, dessa vez vamos digitar o domínio do site www.google.com. A gente poderia digitar o IP? Poderia, né? Mas só que vamos agir como pessoas normais, como que a gente estivesse acessando o website. E como podem ver, galerinha, funcionou de boa. Então nosso primeiro servidor está configurado com sucesso. Pessoal, a gente já conseguiu configurar o web server, né? Agora vamos partir para o email server, que é o nosso próximo servidor que a gente vai configurar. Então vamos pegar aqui um servidor, né? E vamos definir como o email server. Beleza, galerinha, agora a gente vai partir, né, para a troca da placa. Vamos trocar para Gigabyte Ethernet, a placa padrão que a gente precisou utilizar, e vamos configurar o IP. Agora também, né, configurar o gateway, a gente não pode esquecer, é muito importante. E após isso a gente vai para a tela aqui de e-mails, né? Vai em serviço e vai em e-mails. E aqui a gente vai deixar ativo, né, esses dois protocolos, que no caso é o Simple Mail Transfer Protocol, né? Aqui a gente está falando do SMTP, e o POP3, o Push After Protocol 3. Um tem a função de entrada, né, que no caso é o SMTP, que
tem a função de enviar e-mails do cliente para o servidor ou entre os servidores. Outro tem a função de saída, né, que no caso é o POP3, que ele baixa os e-mails dos servidores para os clientes. E no caso é isso, né? Agora a gente vai configurar o domínio, né, do servidor e-mail. No caso, como domínio, eu vou colocar aqui seat.com, que no caso é a minha escola, Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. Vou colocar aqui o usuário Diego 1234 e cliquei no maisinho, salvei. Agora eu vou colocar professor, a senha 1234. Beleza. E agora, pessoal, eu vou para a aba Desktop e lá eu vou direto em e-mails aqui e vou configurar, né, o usuário. Aqui no nome eu vou colocar Diego Almeida. O nome, no caso, é o jeito que o usuário vai ser identificado. Então eu vou botar Diego Almeida. E no e-mail, prestem atenção, tem que ser assim, ó, diego@seat.com, tem que ter o domínio, né? Depois do Hotmail, depois do arroba tem que ter o domínio, o nome do usuário e o domínio. Aí a gente vem aqui com o IP, né, desse servidor, o IP de entrada a gente coloca aqui, beleza, e aqui no IP de saída a gente coloca a mesma coisa. Agora, pessoal, é só salvar. Beleza, tá salvo certinho. Mas agora aqui, vendo aqui, não sei porque deu erro aqui. Vamos salvar de novo aqui para ver. Logo embaixo tá dizendo que não tá conectado. Enfim, galerinha, acabei de ver aqui que o servidor não estava conectado com o switch, pô. Por isso que não funcionou. Então agora bora fazer um teste, né? Integral aqui, um teste bem rapidinho. Vamos salvar, né? Só para ter certeza. E uma coisa que eu esqueci de falar é que você tem que configurar dentro do PC, né? Do PC que tá, por exemplo, o PC que eu quero colocar o usuário. Nesse caso aí eu coloquei o usuário do professor. Coloquei professor@seat.com, total com a senha, e aí eu salvo. E após isso nós vamos aqui para o PC 0, né? Que no caso é onde eu coloquei o usuário Diego, né? Tudo certinho aqui. Aí depois, como teste, eu vou enviar uma mensagem aqui direto para o usuário 1, né? Do PC 0 para o PC 1. Que o PC 1 no caso é o professor. Aí eu coloco aqui o endereço e-mail. Beleza. Escrevo um assunto, né? No caso, escrever isso aqui. Espera aí rapidinho. Beleza. Vamos se inscrever aqui. Beleza, enviei aqui a mensagem. Tudo certinho, e agora vamos até o usuário 1 que tá o professor. Aí beleza, nós abre aqui o PC1, entra em e-mail e dá um resave. Opa, funcionou. Meu Deus, quebrei muita cabeça com isso aqui, mas é porque eu tava cometendo erros muito bobos. Chegou aqui a mensagem de boa. Então nosso servidor e-mails funcionou certinho. Agora, pessoal, o último, mas o não menos importante, quer dizer, talvez seja o menos importante, porque na verdade o proxy, você não consegue fazer uma simulação real do proxy no Cisco Packer.
porque o Cisco Packer tem suas limitações. O Proxy envolve mais lógica, interceptar o tráfego HTTP e também armazenar a memória cache, filtrar, uma coisa mais na parte lógica assim. E o Cisco Packer tem essa limitação, né? Mas o que a gente pode fazer? Bom, já que não tem como colocar o proxy real, a gente pode simular ele, né? A gente pode fazer uma simulação do proxy do Cisco Packer. Eu descobri isso através de muita pesquisa. Sério, isso tirou muito do meu tempo. Eu tava pesquisando bastante para saber como é que fazia, né? O servidor proxy. Aí eu descobri que não tem como fazer. Você faz tipo uma espécie de um servidor fake, mas que faz, né, o seu trabalho de proxy, que é filtrar, né, os outros servidores web, no caso, os sites, no caso. E é isso, o que eu vou fazer é basicamente isso, fazer um servidor proxy fake via HTTP. Eu peguei um comando aqui do nosso amigo e querido ChatGPT, e com esse comando eu simplesmente criei uma interface fake do proxy. Lancei, salvei, né? Coloquei um novo IP, né? O HTTP ou gateway, o mesmo. Nossa, já tô ficando maluco já. Então, aí com esse comando basicamente força com que abra o proxy primeiro para depois abrir o site, o website. Então, tá aí, eu fiz o teste, tudo certinho. E coloquei aqui o número de IP, no caso do servidor que é o do proxy, né? E cliquei em Go. Simplesmente abriu essa tela aqui. Escolha um site. Passou pelo proxy, filtrou, né? No caso aí funcionou certinho. Essa simulação que eu fiz. Não é o proxy real, mas é o melhor que eu pude fazer, né? E aí, você escolhe entre abrir o website ou abrir e-mail. Eu cliquei em website e abriu de boa. Então, o proxy está concluído. Sucesso! E é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. E deu realmente muito trabalho. Eu tive que estudar bastante sobre todos os servidores, pesquisar cada coisinha, cada passo. Eu literalmente estava leigo, não sabia de nada como é que mexia no Cisco Packer. E graças a essa pesquisa, né, eu aprendi ainda mais como é que utiliza, né, o Cisco Packer. Então eu fico feliz mesmo assim, porque não foi algo que foi à toa. E eu aprendi, né, o importante é ganhar aprendizado por meio disso. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, obrigado a todos e eu fico por aqui, tchau.